Ana e hoje vamos fazer a opinião do livro Me Before You, da Jojo Moyes. Me Before You é sobre a Luísa. A Luísa ficou recentemente desempregada e embora ela ainda viva com os pais, eles precisam da ajuda financeira dela para se sustentar. E então ela vai procurar trabalho e encontram-o na casa do Will a tratar dele. O Will é um tetraplégico, ficou tetraplégico há 2 anos e então ela vai trabalhar para a casa dele e vai trabalhar com ele. O trabalho dela é basicamente ajudá-lo nas refeições e passear com ele, animá-lo, por assim dizer, porque o Will encontra-se numa fase um bocadinho depressiva e então o trabalho dela é basicamente cuidar dele e ver que se ele está bem e se está feliz. Este livro foi fantástico. Uma das histórias mais bonitas que eu já li. Eu dei-lhe 5 estrelas e eu li-o assim num dia só, porque de facto é uma história que nos agarra e nós queremos mesmo saber o que é que vai acontecer. Embora quando comecei o livro já sabia o que ia acontecer no final do livro. É uma daquelas histórias que uma pessoa quer saber e vai lê-lo. Eu sei que várias pessoas não leem esta história porque acham que é um bocado triste e de facto a história é triste, é comovente, mas é fantástica, a sério. Uma pessoa lê este livro e eu sinto que ele abre-nos os olhos em vários sentidos, para além de falar sobre como é ser deficiente motor e como é se relacionarmos com alguém que tem essa deficiência, porque muitas pessoas com essa deficiência já não veem grande sentido na vida, então é um bocado difícil animá-los, por assim dizer. Também fala sobre como as outras pessoas nos influenciam na vida, como nós conseguimos crescer, embora já sejamos crescidos. Também fala sobre como nós temos que aceitar os outros e as decisões deles, independentemente de nós gostarmos ou não, e foi fantástico. Eu adorei este livro. Eu sinto que foi um daqueles livros que nós lemos e que temos uma perspectiva diferente da vida. E eu adorei-o nesse sentido. De facto, foi uma história comovente, mas é uma história que, embora nos deixe um bocadinho tristes, também nos deixa bastante felizes. Se vocês ainda não sabem muitas coisas sobre estes livros, para além disto que eu disse, fantástico! É assim que tem que ser. Vocês vão lá, leiam um livro e depois nós vamos conversar mais sobre ele. Porque, de facto, este é um livro que pode ser muito facilmente dado o final dele, e então vocês não percam mais tempo e vão lá lê-lo, porque vale muito a pena, a sério. Então, depois, quando lerem, voltem e nós vamos falar sobre ele, porque eu agora vou dar spoilers, está bem? Então, pronto, vão lá, beijinhos, abraços, vão lá ler o livro e depois voltem, ok? Tchau! O principal motivo porque eu comecei a ler este livro foi porque eu vi o trailer. Embora eu já conhecesse o livro e já conhecesse mais ou menos qual era a história dele, eu sentia que não ia gostar muito, porque de facto eu não sou o género de pessoa que lê muito sobre pessoas com deficiências. Eu sinto que esses livros normalmente deixam-me triste e então eu tento afastar-me dessas leituras, mas eu vi o trailer para o filme que foi adaptado deste livro e eu achei fabuloso. Sinceramente, é um trailer brilhante. E agora que eu li o livro, eu acho que, muito sinceramente, pelo aquilo que eu consigo ver no trailer, o filme vai ser fantástico e vai estar bastante perto, bastante realístico e bastante perto daquilo que o livro foi, e isso eu adoro. Eu gosto quando os livros são bem adaptados para o cinema e bom. Então, pronto, de facto eu já sabia o que é que ia acontecer no final do livro, já sabia que o Will ia morrer. Não foi muito difícil percebê-lo, primeiro porque já tinha visto o trailer, né? E segundo, porque a continuação desta série, o segundo livro que se passa após o final de Me Before You, chama-se Me After You. Então não foi muito difícil juntar 2 mais 2 e perceber porque é que se chamava Me After You. E embora eu já soubesse que o Will ia morrer, isso não me impediu de, quando chegou aquela cena em que a Luísa vai ter com eles aquela clínica e está lá com ele, isso não impediu que eu começasse a chorar baba e ranho. Não impediu nada. E depois, se alguém entrasse, dei-me completa vergonha. Porque, o que é que está a passar, Ana? E eu tipo, bem, ele vai morrer. E eu já sabia que ele ia morrer, mas tipo, eu tinha esperança que não. Porque isso foi o que aconteceu. Este livro deu-me tanta esperança de que ele não morresse. Porque eu vi a Luísa tão empenhada em mostrar ao Will que ele ainda tinha uma razão para viver, que ele mesmo
tendo estes problemas todos, ele conseguia ser feliz e feliz ao lado dela. Eu pensei que, até a última página, eu pensei que não, ele não vai morrer, ele não vai decidir suicidar-se ele vai querer estar com ela porque ela mostrou-lhe que ele consegue ser feliz e não, ele decidiu que não. E depois naquela parte em que ela revela tudo para ele e ele diz que ela não é suficiente. O quê? Como assim eu não sou suficiente? Não acreditei quando ele disse isso. Eu pensei, como assim? Ela é fantástica. Ela parece um girassol em pleno verão. Como assim? Eu fiquei tão triste. De facto, este livro cria aquela expectativa que se calhar, embora nós já saibamos o que vai acontecer, nós temos aquela expectativa que não, se calhar o final vai ser diferente, se calhar a autora não vai matá-lo realmente e depois mata e não é fácil aguentar. Eu confesso que a Luísa foi uma daquelas personagens que no início eu achei um bocado estranha, mas depois ela realmente começou a crescer dentro de mim, eu comecei realmente a gostar dela. Eu acho que ela é uma pessoa bastante tolerante primeiro, porque a família dela, eu senti ali algumas vezes uma pequena raiva, e uma grande raiva por causa da irmã dela. Senti que ela era tão negligenciada às vezes por eles, que ela não era a favorita e que a irmã dela ganhava sempre aquilo que queria e ela ficava para trás. E ela várias vezes no livro menciona as vezes em que as pessoas a compararam com a irmã dela, tipo que ela não é tão brilhante como a irmã dela, e de facto nota-se às vezes no início do livro mais que os pais também sabem disso e compararam um bocado a irmã. E então, de facto, houve cenas em que eu não gostei muito da família dela, mas também houve cenas em que eu adorei. Eu achei que eles eram uma família bastante querida, bastante assim, acolhedora. A irmã dela também depois começou a crescer mais dentro de mim. A família dela depois, eles começaram, com o livro, eles começaram a ter mais respeito pela Luísa, pelo menos foi isso que eu senti. Eles começaram a perceber o quanto ela estava a esforçar para aquele trabalho e pelo Will, e depois no final, quando ela lhes conta que o Will se quer suicidar e que ela tem tentado estes meses todos mudar a ideia dele e que não conseguiu, porque ela já regressou da viagem, e de facto nesse momento quando eles percebem que a Luísa é alguma coisa especial, eu gostei. Então a Luísa é uma daquelas personagens que começa a crescer dentro de nós. E eu achava vergonhosamente engraçada, porque aconteciam sempre tantas cenas com ela que eram uma vergonha para ela, mas que a mim causavam bastante piada. Como na entrevista em que ela fez para o trabalho com o Will, a roupa dela é tão apertada que começa a rasgar-se e ela a tentar esconder a ser. Eu estou bem, mas não estava, e depois as pessoas reparam e eu achei isso tão engraçado, a sério. Para além das cenas cómicas que acontecem entre ela e o Will, foram tantas. Eu adoro o Will. O Will no início começa por ser assim um bocadinho rabugento e chato, e de facto eu não estava a gostar muito dele, mas depois ele mostra a pessoa que tem dentro dele e que as pessoas deixaram de realmente notar, porque as pessoas agora só observam o tetraplégico, já não querem saber do Will, a pessoa que está ali e que ainda tem uma opinião. E então eu adorei o relacionamento deles quando eles começaram realmente a tratar-se bem, por assim dizer. Havia cenas tão engraçadas com eles. Aquela cena em que ela derrama qualquer coisa em cima dele, eu não tenho exatamente certeza agora. E depois anda lá a secar, e depois eles começam tipo a gozar com a situação, porque ela está realmente a secar os genitais dele, e então é aquela situação um bocado awkward, mas engraçada, que uma pessoa começa... Eu comecei a rir, eu imaginar a cara do Will ali, tipo... E depois ela tipo... secar aquilo. Eu adorei! E depois ainda há aquela cena no aniversário da Luísa em que o namorado dela, ele foi tão parvo nessa cena, e depois no final, quando ele sai embora e depois diz ai, a Luísa dá ótimos banhos. Quando ele disse isso, eu consegui imaginar tão bem a cena entre os dois. E eu comecei a rir-me tanto, porque de facto eu estava a imaginar a cara do namorado dela, tipo... O quê? Como assim? E depois o meu tipo... Pronto, tchau, beijinhos. E foi tão engraçado. A Luísa e o Will têm várias cenas cómicas, obviamente, mas também têm muitas cenas que têm aquele cariz mais romântico e que eu adorei.
o casamento, quando eles estavam lá os dois a conversar e depois dançam um com o outro, ela senta-se no colo dele, eles começam ali a dançar e tal, e depois estão a falar do decote dela, o que eu achei tão engraçado também. Depois, também quando eles estão na viagem, a viagem toda, muito sinceramente, eu senti que houve ali aquele clima de romance entre eles, até porque ela disse que quando o Nathan, o enfermeiro, ele saía, porque depois ele arranjou lá a namorada dele, né? Era melhor, eles gostavam dele, mas quando ele se ia embora era sempre aquele tempo em que eles estavam os dois juntos. E depois ela também, ela conta que o ama e ela faz estas todas as atividades que o deixam tão contente e que me deixam a mim tão contente e foi tão perfeito e depois... depois foi um bocado triste. Eu sinto que o último capítulo foi um bocadinho bom, mas também triste, quando ela lê a carta. Sinceramente, eu sinto que eu se calhar não conseguia ter coragem para ir para lá, para Paris, sozinha, depois do que aconteceu ao Will, mas a Luísa ela é super corajosa e ela lê a carta e ela recebe aquele dinheiro todo que o Will lhe deixou para ela conseguir fazer as coisas que ela tem potencialidade de fazer. E eu gostei disso, eu gostei de perceber que a Luísa começa por ser esta personagem que está conformada com a vida dela, não espera nada de mais, até porque ela viveu sempre na sombra da irmã dela, e no final do livro ela percebe que tem potencial e que tem meios para atingir aquilo que ela pode conseguir vir a fazer. Eu gostei de ver o desenvolvimento dela, do quanto ela trabalhou por um objetivo que, embora tenha falhado, ela ainda quer conseguir viver. E se calhar não naquele momento em que acaba o primeiro livro, mas eu sinto que ela ainda há de chegar a grandes lugares. Não sei se vou ler o segundo livro. Eu já vi algumas opiniões que são menos simpáticas sobre o livro e de facto ele não tem uma grande classificação. Então eu não sei. Também já li a sinopse dele e também não fiquei assim muito interessada, porque eu tenho a minha história, eu tenho aquilo que eu acredito que aconteceu depois de Me, Before You, e depois há a versão da autora. Então acho que não vou ler o segundo livro, não sei. Se leram o segundo livro, digam nos comentários que pode ser que eu me apeteça ler. E pronto, eu espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo vídeo. Adeus!